Boa tarde, bem-vindos ao Aqui e Já, 1º de fevereiro de 2020, com a presença dos queridos companheiros Ricardo Almeida e Rosário Brochado. Eu sou Pedro Luiz Araújo e é com prazer e alegria que nós começamos esse Aqui e Já falando sobre fronteiras culturais. Desde já agradeço o convite, a presença de vocês aí, ensejando que as perguntas e os aportes e, enfim, aquilo que vocês puderem compartilhar das suas experiências e, sobretudo, da possibilidade de trazerem novas perspectivas para esse trabalho e a futuro sobre a questão das fronteiras culturais, a gente vai com certeza prestar muita atenção e, em relação a perguntas que possam ficar em aberto, responderemos a posteriori com certeza. Desde já, muito obrigado e começamos mais um Aqui e Já. Ricardo, Rosário, por favor, se apresentem. Bueno, buenas tardes, público. Encantada de estar en este espacio. Como fronterizos que somos, queremos crear este espacio para una nueva construcción del concepto de fronteras, ¿no? Una nueva construcción porque digo que son otros los tiempos que estamos viviendo y son otras las necesidades de nuestros santanenses y riberenses. Entonces, bienvenidos a todos y todos están invitados a participar con sus preguntas. Eu também estou muito feliz de estar aqui, porque o Aqui e Já, para mim, é um programa transfronteiriço, né? Tanto de território como na internet. Ele agora pode chegar até no Japão, por exemplo. Né? Perfeito. Então é muito importante a gente abrir os horizontes, de ver como é que se dão essas relações culturais hoje em dia, ou faz muito tempo, né? E me sinto super feliz de estar aqui, porque eu nasci aqui do outro lado, no bairro Norte, na fronteira do Livramento Ribeira. Muito bom. Eu começaria convidando vocês dois, não sei quem gostaria de começar a colocar primeiro, como está entendendo a própria proposta de hoje em relação a fronteiras culturais e como cada um iniciou esse seu processo e como está definindo e enxergando neste momento essa proposta. Pois então, a gente combinou um pouquinho antes de fazer essa introdução do que é o Fronteiras Culturais, porque na verdade é um movimento que acontece desde 2010 nas fronteiras do Brasil com o Uruguai e agora está se estendendo, já se estendeu para todo o continente, né? Então, em 2010 nós nos reunimos aqui na fronteira, Livramento Ribeira, e convidamos o Ministério da Cultura do Brasil para vir aqui, porque Livramento tinha sido designado naquela época como cidade símbolo do Mercosul. Perfeito. Né? E a gente fez uma reunião, chamamos artistas, produtores, agentes públicos, e vieram quase toda a fronteira, veio aqui do Chuí até Quaraí, Uruguaiana, vieram todos. E ali elaboramos uma carta que foi entregue para o presidente Lula e o presidente Mujica em julho de 2010, né? Uma carta que reivindicava a fronteira como interlocutora da integração, porque a gente brincava que os aviões passavam por cima de nós falando em fronteira, né? E nós queríamos ser ouvidos, e aquela carta reivindicava. Pois então, fomos muito bem recebidos. Em 2010 ainda realizamos várias reuniões em Jaguarão, em Melo, né, em Bagé e tudo mais, e elaboramos o protocolo de intenções culturais, que era transformar aquele desejo em políticas, em diretrizes da cultura. E esse protocolo foi assinado em 2011 pelo presidente Mujica e a presidenta Dilma, né? Então foram duas conquistas políticas muito importantes naquela época, né? Claro que tem mais questões, assim, como é que se entende a fronteira, como é que se entende a cultura, né? A cultura não é só arte, a gente é muito orientado pela Convenção da Unesco de 2005, né? que orienta o trabalho nos territórios, né? E reconhecer as culturas dos territórios, não ficar só criando novas, mas reconhecendo o que está ali, a cultura que está ali, né?
Então foi muito interessante esse processo que culminou em 2015, só para tentar fazer um fechamento. Antes disso ainda houve o calendário da integração, mas em 2015 o Ministério da Cultura do Brasil lançou, junto com a Unesco, um edital para fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo aqui em todas as fronteiras do Brasil, com os demais países. E eu me inscrevi e fui selecionado. Né? O pessoal do Fronteiras achou que eu tinha, larguei tudo e fui. Então eu viajei do Oiapoque ao Chuí, em várias localidades, ouvindo e tentando passar essa mensagem, e foi tremendamente bem recebido, né? Porque as pessoas entendem rapidamente qual é o propósito, quais são os princípios, que são muito simples. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Com certeza. Rosário, nesta questão da integração, parece que também são temas afins à tua pesquisa e ao teu trabalho. É importante colocar para nós alguma questão da questão educacional, que é digamos assim, o mote do teu trabalho. Obviamente que essa caminhada tem alguns anos, de lá para cá. O que está claro para nós em termos de aspectos culturais y educacionales? Sí, nosotros tradicionalmente tuvimos una cultura impuesta desde Montevideo, ¿no? O sea, los programas de nuestras escuelas, de nuestros liceos, venían hechos de allá, muchas veces sin tener ninguna característica con lo que realmente vivíamos allá, ¿no? O sea, a veces se decía, se hacía una lectura en una escuela, se hablaba de la playa, el niño de acá nunca había visto la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que pasa por tres etapas de discursos históricos y sociales del Uruguay. Primero, aquel Uruguay homogénico, que éramos todos blancos, ¿verdad?, que todos sabíamos lo mismo. Bueno, que eso terminó ahí por la década del 60, cuando se empezó a reivindicar que no, también estaban los indios, también estuvieron los negros. Entonces como que empezó a cambiar un poco esa mirada homogénica, una mirada más participativa, ¿no? Pero esos discursos tuvieron una gran inclusión a partir de los 80 y 90 con la era de la informática, con la era de la información, ¿no? A partir de ahí es que se hacen más necesarios que se conozcan las fronteras, porque el discurso globalizador que unifica todo va destruyendo y va dejando sin participación aquellas localidades que tienen mucho para aportar, que son las fronteras. Então, é importante a contribuição que a Rosário coloca para nós agora, porque lembra Milton Santos, sobre o processo da globalização e essa questão da integração sobre um aspecto político, humano, vivo, da diversidade, como tu colocaste. Ricardo? Pois é, bem, o Milton Santos é um dos meus inspiradores, vamos dizer assim, como Paulo Freire, né? Porque o Milton Santos ele diz o seguinte, que é preciso ter uma nova globalização. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o regional tem que estar preparado para se inserir no mundo globalizado, né? Porque o mundo sempre esteve globalizado. Por exemplo, o Armour, a Swift Wilson eram empresas multinacionais. Agora temos os free shops. Agora, se tu não organiza a cadeia produtiva local, né, se tu não reconhece a cultura local, né, fica difícil, tu não elabora uma política local. Né? Então é necessário que a gente pare para pensar, reúna os atores culturais e sociais para reconhecer o que está sendo feito e como nós vamos nos relacionar com o que vem de fora. Não é ir contra o que vem de fora, porque hoje nós estamos totalmente inseridos e também temos interesse em vender nossos produtos. Mas nós temos que estar preparados para entender como é que se dá esse processo. Né? Então, nós trabalhamos nesse sentido, né? de valorizar o regional, sem cair num regionalismo, num nacionalismo infantil, purista, né? Mas preparado para fazer esse diálogo com o que vem de fora. Isso está muito forte assim, nos movimentos de libertação, né? Nos movimentos da África, principalmente tem um grande teórico africano que é Frantz Fanon, né? Que ele trabalha muito a questão, ele influenciou Paulo Freire, inclusive. Né? É muito importante valorizar o que está na vida, né?
y en Uruguay tenemos al filósofo José Luis Revelato, que Revelato habla de eso, de que tenemos que tener una postura ética frente a la globalización y que en esa postura ética debemos dar participación a todos los sectores. O sea, la gran fortaleza de este nuevo tiempo es la participación de todos los sectores. Para ello debe haber una forma de comunicarnos, porque puede pasar muchas veces que no nos sabemos comunicar. No es por una cuestión de vocabulario ni semántica, es por una cuestión de vivencia, ¿verdad? Entonces, bueno, todos tienen la palabra, pero bueno, ¿cómo podemos escucharnos? Entonces, me parece que por ahí tiene que ir esta nueva postura de frontera. Poderia fazer uma colocação, já que esse programa aqui circula muita gente que está nos movimentos sociais, está repensando a política. Teve agora, recentemente, 2 acontecimentos que me chamaram a atenção na questão da cultura e a política, que é aquela bandeira Mapuche, lá no Chile, né, e a bandeira Huifala na Bolívia. Na Bolívia. Né, que a esquerda, o pessoal que está nos movimentos sociais tem que entender isso que tu está falando, né, o quanto o simbólico se comunica. Às vezes a gente fica muito no discurso puramente acadêmico, retórico, assim, e esquece das culturas das comunidades, né? Que isso agrega e tem valores ali, do coletivo, da preservação, da produção, né? Então é muito interessante ter esses dois diálogos, ter o acadêmico, nada contra, mas também trabalhar com o simbólico, né? Então a integração cultural é o simbolismo. Por exemplo, aqui o Pampa, né? O Pampa aqui tem um simbolismo muito grande para nós, só que não podemos ficar no passado. Nós temos que ver como é que é esse Pampa hoje, né? E também, claro, dialogar com o passado. Agradecendo já de antemão aos internautas, o Argo Santana, santanense que mora no Rio de Janeiro, a Mendes Blaché, a Suzana Bica e a Dionéia de Macedo, Lenisa, a Elis Correia, quem mais? Silvia Lopes, Márcia Severo, agradecendo já este acompanhamento de vocês e abertos às perguntas também e às considerações que vocês puderem colocar para nós. Rosário, nessa questão que tu acabaste de colocar da palavra, né, e como nós temos passado agora por uma questão objetiva no Brasil com as eleições e eventos no mundo e na América Latina, do avanço, né, de um conservadorismo, de uma direita extrema e de um liberalismo que eu chamo de ultraliberalismo, que ataca princípios e valores e conquistas dos trabalhadores, a educação sendo, de certa forma, nós como professores, sendo muito colocados na alça de mira, né, da questão filosófica, né, nos rotulando, de certa forma, mais à extrema esquerda, no sentido de colocar as coisas entre bons e maus. Como você está enxergando essa questão hoje, no que está sendo colocado na mídia, que a gente sabe que estamos numa mídia alternativa, podemos falar disso? Sí, estamos en un momento de transición muy complejo, con muchos temas que habían sido venido trabajando de una forma, de repente la orientación cambia, entonces desde el punto de vista de la educación se nos va a complicar. Y pongo un ejemplo bien claro. Para mí la Universidad de la Educación era un objetivo clave. La Universidad de la Educación quiere decir que yo estudio mi curso de grado, ya sea profesor de secundaria o maestro de primaria, y después hago un posgrado, ¿no? En matemática, en ciencias sociales, en dificultades de aprendizaje, lo que sea. Eso era nuestro objetivo hace 10 años atrás. Digo porque yo soy profesora de formación docente y en las asambleas era lo que más se discutió y se habló y se entendió. Se sabía
que los docentes con la formación de grado no le era suficiente para enfrentar los desafíos del hoy en la clase, ¿no? Entonces tenía que tener una preparación superior, que tenía que ser pública. Nosotros somos un país donde nuestra tradición pública es muy fuerte. Hay universidades que dan posgrados en educación, pero son universidades privadas, a un costo muy elevado. Pero entonces, para hacer esos grandes movimientos educativos que pensamos, porque no es solamente cambiar de planes, por ejemplo, que yo tuve que escuchar eso, es cambiar cómo veo yo ese planteo educativo, ¿no? Y como profesional docente, cómo me ubico frente a esa realidad. Bueno, se ha anunciado que la Universidad de Educación no va a salir, ¿no? Entonces, estamos muy tristes en ese aspecto, estamos bastante, y lo digo con toda propiedad y valentía porque yo he estado en esas asambleas técnicos docentes donde lo que más queríamos era que nuestros alumnos de magisterio o de profesorado que tienen una formación media lo pudieran lograr esos posgrados gratuitamente, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un Estado que se compromete en la educación de su gente, ¿no? Y bueno, hoy estoy muy triste. Ricardo, vou cambiar. Agradecendo já aos internautas aqui a participação da Fernanda Shepa, do José Luiz Protti, abraçando e mandando a mesa e o debate à cultura. A Lenisa Vieira perguntando o que é o Fronteiras Culturais. Precisamos divulgar e entender esta proposta. Os fronteiriços de diferentes comunidades podem colaborar culturalmente com este processo de forma proativa? Ricardo? Sim. Muito bom. E tem a ver com o que tu estava falando também. O Fronteiras, ele surge da necessidade da gente construir o novo no velho, certo? Não ficar esperando que os governos façam, a gente conquistar. A conquista é muito mais importante do que o regalo, não, o presente, né? Então, não é só quando estamos no governo que nós somos agentes sociais, vamos dizer assim, né? Isso está em qualquer teoria pedagógica do Paulo Freire ou outros clássicos, não? Então é importante que a sociedade se organize em outras formas. Os indígenas sabem muito bem fazer isso, os africanos também, né? Os descendentes africanos. Nós, os descendentes europeus, que ainda ficamos um pouco vacilando entre o bem e o mal. Se necessita de uma aldeia inteira para educar. E ficamos julgando e condenando e coisa desse tipo. Então é muito importante construir fóruns paralelos, né, para controle do que é público. O público é nosso. Perfeito. O público não é do governo que está de plantão. Então, o que eu sinto falta, às vezes, é de políticas públicas. Por exemplo, aquilo que eu citei lá no começo. São conquistas. Aquilo ali foram conquistas. Está lá no papel, os governos e os ministérios, né, têm que seguir aquelas orientações. Mas, para isso, as pessoas têm que conhecer. Por isso que eu fiz questão de citar ali no começo. Mas é importante se organizar também. Eu acho que a pergunta da Lenisa, né, sim, vem nesse sentido. Primeira coisa é se organizar, porque se organizar com quem faz, não com quem só teoriza. Tem muita gente dando opinião, né? Que nem técnico de futebol. Mas nós não queremos só opinião, nós queremos saber quem é que está fazendo. Aqui em Livramento Rivera tem várias iniciativas, várias. Podemos citar daqui a pouco, se quiserem. Eu conheço umas 10 ou 11 iniciativas muito boas de integração, né? Reunir essas pessoas. O problema que eu vejo, desculpa, assim, é que às vezes o pessoal da cultura e da arte não quer se envolver na política, né? E aí os políticos fazem o jogo deles, claro. Cultura é um enfeite, né? É só para enfeitar a festa, paga mais ou menos um artista para ele fazer o showzinho ali e acabar, entende? Mas a cultura não é vista como direito. Perfeito. Né? Até que Rivera, que eu saiba, não tem uma política clara de cultura, e Livramento tem uma de 90 e pouco, se não me engano,
que não é pouco utilizado ou não é usado. Conosco também a Paula Bugler, o Pedro Dávila, desde a Serra Catarinense, manda um abraço a todos os debatedores. O Michel Cross Martins coloca, talvez, não sei se uma pergunta, sim, uma política e uma poética fronteiriça onde a cultura e as comunidades acionam integradas dialeticamente. Como perceber os dois entrevistados, ou como ele percebeu os dois entrevistados, a nossa fronteira fenícia? Aonde suas imagens, aonde seus símbolos, suas práticas e sua praxis? Aonde estão? Me parece que essa é a pergunta, ¿no? Claro. Yo lo que queremos aclarar, porque viene un poquito de eso, de la mano, lo que decía Ricardo, que la cultura no es solamente una exposición de plásticos, ¿no? La cultura puede ser un grupo de vecinas que se reúnen a hacer macramé. Perfecto. O un grupo de vecinas que hacen dulce de zapallo. O un grupo de vecinos que construyen determinado mueble porque tienen, yo qué sé, cestería cerca de la casa y ahí lo pueden hacer. Eso es cultural. La cultura viene del latín culture, quiere decir plantar. Entonces yo planto lo que sé, ¿verdad? Cultivo. Entonces yo creo que justamente para romper este paradigma de que la cultura es para determinado sector, ¿no? No, la cultura es de todos, es de todo lo humano. Y ojalá lo humano hubiera comprendido también el medio ambiente, ¿no? Que tenemos tanta deuda con el medio ambiente. Entonces, me parece que es muy amplio eso, es muy amplio. Sí habrá que trabajar, ¿no? Sí habrá que dar participación en eso. Ele perguntou da onde, né? Sim. Eu posso dar uns exemplos assim? Claro. Por exemplo, o Michel que perguntou. Sim. Ele pertence a um grupo que se chama Riveramento, né? Que é um belo conceito de juntar as duas, né? Tem o Paraguai, que é da ANECA e o pessoal. Tem a Curadoria de Artes, né? Que é Berenice, Marcelo, não sei quem. Tem o Festival de Enogastronomia. Tem o Festival de Poesia do Barco Zero, um pessoal aqui de Rivera, né? Tem o Carnaval, tem as Pandorgas, os festivais de Pandorga, tem o que mais? Tem as festas gaúchas, que lá é farroupilha, mas é gaúcha, né? Tem a vertente nativa do liberato dos alunos da escola. Sim, mas não é de integração, Ela procura uma integração, sim, com a região toda. Porque a gente tem essa discussão, o farroupilha é do Rio Grande do Sul, né? Gaúcho já sim. É a vertente nativista, mas... Mas é uma boa reflexão que tem que se fazer sobre o que é integração e o que é na fronteira. Se é na fronteira, tudo é na fronteira. Agora, o nosso processo é de integração, reconhecer os processos de integração, né? Então, tem várias iniciativas. Tu falavas das mulheres que se reúnem, vou dar um exemplo, no Festival de Enogastronomia, que eu ajudei muito a organizar, né? Quando trouxemos a Jussara Adulta para cá e reunimos o pessoal, o arroz de orijones, que se diz? Orijones. Ninguém lembrava do arroz de orijones, né? Aí nós lembramos do arroz de orijones, que a minha mãe sempre fez na festa de, quando que é? Páscoa, né? E que é maravilhoso, ela sempre fazia para mim. E hoje todo mundo conhece, ela tem uma capa de uma revista, se não me engano, a Gula, parece. Né? O envolvimento dos bares e restaurantes também não existia comida, era tudo buffet, né? E aí começaram a oferecer arroz carreteiro, galo com canjica, creme sumiram, era tudo achocolatado nas escolas, né? Começou a entrar os achocolatados, uma maravilha, né? Agora já existem várias partes, agora tem o choriceba também, que esqueci de falar, né? Tem várias iniciativas, então é só uma questão de reconhecer e profissionalizar, né? A Paula Bugler coloca aqui, Ricardo, a questão de sermos uma fronteira aculturada nos permite chegar muito mais além. Como aculturada? Essa é uma questão que ela coloca como central, ou seja,
a questão de sermos uma fronteira aculturada nos permite chegar muito mais além? Não é uma pergunta, mas é uma provocação, me pareceu. Olha, esse termo da aculturada, ele é meio colonialista, né? Colonizador, né? Eu não acho que não importa qual é a pessoa, qual é a comunidade, todas as comunidades têm cultura, né? Então, o que nós não podemos cair nessa questão é saber que nós temos cultura e eles não é? Então, aprendi muito com os indígenas, por exemplo, os indígenas do Acre, os Axanincas, eles usam satélite para proteger a floresta. Duvido que aqui alguém use satélite para proteger as matas e os rios daqui, né? Então, tem que parar com essa questão de dizer nós e eles, né? Mas essa também não é uma crítica que nós tivemos no Brasil em relação às ONGs, não sei se no Uruguai houve, em que as ONGs são internacionais, que estão interessadas em retirar patrimônio econômico, especiarias, ouro, diamantes e sei lá. Colocam muito uma pecha, principalmente na questão cultural, Rouanet, né? Uma série de outros aspectos que no Brasil apareceu, mas uma provocação já para Rosário. A questão das ONGs e do terceiro setor, isso de uma certa forma como está hoje, culturalmente falando, no Uruguai? Bueno, en Uruguay en la década de los 90 las ONGs fueron muy fuertes, porque, 80, porque ahí hubo un distanciamiento del Estado, ¿no? O sea, el Estado se retiró de determinadas funciones que debía hacer, tipo educación, tipo salud, y dio paso a las ONGs, ¿no? ¿Qué pasa? Hoy por hoy, o sea, hay toda esa discusión, ¿verdad? O sea, ¿es del Estado, es estatista, el Estado puede o no puede, o tienen que participar las personas? Entonces, en Uruguay también se dio ese proceso, pero creo que hubo una reconversión, claro, es a otro nivel que el de ustedes, ¿no? Claro. Pero hubo una reconversión de las ONGs y han dejado un poco de lado al Estado, ¿no? Para que el Estado participe. Hoy por hoy estamos en el 2000, el Uruguay está sufriendo otro proceso de cambio, ¿no? Y en el cual aquella percepción que tenían las ONG de que era para favorecer a los sectores más pobres porque había que darles más cosas y eso, hoy por hoy la convención es que la educación, que es mi tema, ¿no? Sí. No es ni para los más pobres ni para los ricos, es un derecho. Está en la ley de educación, es un derecho. Y yo, si no hago aprender a determinado tipo de alumno, de determinado sector, no es porque él vive en determinado sector, sino es porque mi praxis está mal. Y es por eso lo que yo he hablado hoy de la Universidad de Educación. Yo no sé si yo con la formación de grado de hoy me voy a dar cuenta de eso. E é muito necessário. Tem uma pergunta da internauta, amiga e companheira Correia, Elis Correia. Fala-se muito em intercâmbios culturais. No entanto, vivemos entre dois países cheios de arte, cultura e diversidade e vejo tão pouco explorados esses temas de forma intercambiadas. Qual a razão disso? Há uma forma de romper esse paradigma? Excelente provocação. Sim, claro. O nome dela? Elis. Assim, nós trabalhamos com 3 conceitos, tá? Existe o intercâmbio, que é um lá, eu aqui, eu vou lá e troco. Tem a cooperação, que é um trabalho conjunto, e tem a convivência, certo? A convivência ela já existe nas fronteiras, tá? O intercâmbio é mais entre países, não entre cultura, certo? Quando a gente analisa do ponto de vista da nacionalidade, que tu trabalha a questão do intercâmbio e da cooperação. Quando tu trabalha a questão da cultura, aparece muito mais a questão da convivência do que do intercâmbio, porque, por exemplo, pega o portunhol, né? Ou pega o churrasco com farinha. O Pedro Dávila está colocando aqui o portunhol. Então, essas questões são de intercâmbio? Não é uma soma, é uma mistura. Certo? Isso se chama na sociologia hibridismo, né? O Canclini, que é um argentino que estuda bastante essa questão, tem outros, mas o Canclini é bastante conhecido.
Então, é a questão do hibridismo que nos interessa, porque o mundo está precisando mais disso, de reconhecer no outro um pouco de mim, não outros totalmente diferentes de mim, né? Eu, por exemplo, na minha família, algumas pessoas alisavam o cabelo, né? Mas alisavam, né? Porque é de descendência africana, né? Então, mas isso, algum europeu lá que teve um caso com alguma africana no passado e foi escondido, né? Então essas coisas estão presentes no nosso mundo, ainda mais no Brasil. No Uruguai também, né? O Artigas é uma boa representação que reuniu todos os povos, a diversidade, não é? Vocês têm um herói bastante de boa referência, nós temos poucos, nós brasileiros, né? Quase todos os nossos são heróis para eles, né? Mas da diversidade, assim, eu acho que falta. Pedro Dávila, também saudando-nos a mesa e ao grupo de trabalho. A querida professora Áurea Maria Guedes está conosco também. A Paula Buckley ainda dá uma explicação ao Ricardo aqui sobre a questão de sermos ricamente abençoados nessa fronteira pela aculturação, nos permite chegar muito mais além na prática, né? De que maneiras as políticas públicas destas cidades propostas pelos nossos legislativos poderiam ajudar, né? Vou enganchar agradecer a Miriam Chaldon, né? O Edson Gonçalves, a Adriana Silveira e o Pedro Dávila, que colocam a questão que tu coloca agora, a questão do portunhol, também como, já vou chamar a Brochado para nos ajudar, o portunhol também como integração e bandeira na literatura e cinema. Existe algum movimento na fronteira no resgate desse dialeto? ¿O dialecto está mudando? Sí, justamente, o sea, era otro tema que también creo que está enganchado por algo que dijo Ricardo. Las fronteras también evolucionan. O sea, yo no estoy hablando de la frontera de 1950. Estoy hablando de la frontera de un tiempo globalizado, de un tiempo dinámico, de un tiempo de cambios. Y, por ejemplo, el dialecto que hablábamos acá, ¿no? Era uno el dialecto de mi abuela, ¿verdad? Y es otro el dialecto que escucho hoy en la escuela. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hoy por ese mundo globalizado, hoy llega a Rivera Canales de Montevideo, que antes nosotros mirábamos solo la Globo. Entonces, nuestro portuñol, Internet, por supuesto, nuestro portuñol tenía una fuerte base en el portugués. Perfecto. Era muy portugués. Y hoy estamos viendo que hay algunas variaciones del portuñol, del dialecto, que tienen base español. Entonces, hay un cambio. Hay un cambio por esa propia... Rico, ¿eh? Por supuesto, claro que sí. Y bienvenidos, y ojalá que existan, y ojalá que lo podamos escuchar y ver y todo eso. A mí me parece que eso es una riqueza lingüística, más allá que tengo algunas colegas que me dicen, ¿cómo el portuñol, si pasás Tacuarembó nadie habla, nadie entiende? No importa, es lo nuestro, es una riqueza lingüística creada por nosotros que hablamos de esa forma, lo reivindicamos. Hablaremos cuando tengamos que hacer nuestro escrito académico en español o en portugués, ou el dialecto que é a língua de mis afetos. Muito bom colocado. A Brochado nos lembra da questão da diversidade novamente e na riqueza, né, que isso sustenta, partindo do princípio de que a diversidade não é um problema, mas uma solução. Isso. Principalmente entendendo a questão da globalização, né, e talvez a provocar o Ricardo também aqui, entre globalização e um termo que, de uma certa forma, globalismo, né, que parece que atualmente rivalizando. Só colocando aqui uma fala do José Luis Proche, há signos culturais que representam a base simbólica de dominação hegemónica. Me explico melhor. A cultura gaucha, desde seus inicios a la fecha, ha sufrido cambios, transformándose en una expresión de dominio patriarcal y de las relaciones entre patrón y el peón rural. Se trata de expresiones culturales
que fortalecen y perpetúan la relación de dominación como algo natural y que no se puede cambiar. ¿Qué se está haciendo para generar una mirada más crítica ante estas continuidades culturais del poder hegemônico? Claro, é boa questão, é polêmica. Sim. Por exemplo, não tratar como natural, e sim como cultural. Não é? Porque se é natural, o Martim Fierro jamais teria existido. Perfeito. O Martim Fierro fez a contraponto ao Sarmiento. O Sarmiento dizia que o gaúcho era um bárbaro. Bárbaro. Né? E o Martim Fierro diz: bárbaro é quem faz guerras. Eu me relaciono com os indígenas, me relaciono com todos. José Hernandes, que morou aqui em Livramento. Né? Então, é essa questão, não transformar as questões em meramente naturais, né? Elas são culturais. Por exemplo, eu estudo muito a influência árabe na cultura do Rio Grande do Sul e dos gaúchos. Tá? Eu estive na Marrocos, estive no sul da Espanha. Tem um livro que é Gaúchos e Beduínos, do Manuelito Ornelas, que é um livro que foi escondido muito tempo, agora está sendo resgatado, revisitados, para mostrar essa influência nas danças, na comida, na arquitetura, na roupa. A comida. Né? Então, de algum lugar veio, não veio de lugar nem... Eu digo que veio sempre com Cervantes na garupa. Perfeito. Olhando longe, sonhando com os cataventos, né? Os cataventos na época do Cervantes era a modernidade. Sim, era a modernidade. Hoje nós temos a internet. Nós estamos na nova fase da modernidade, que é a pós-modernidade, né? Que é a internet. Então nós precisamos dos Dom Quixote, mas precisamos de um Sancho Panza também. Porque tem que estar com os pés no chão, né? Não adianta só sonhar. Y además, contestando a lo de José Luis, el gaucho fue que como figura, ¿no? De bombacha, aquellas cosas, barbudo, usando caballo, todas esas cosas, fue creado a fines del siglo XIX como un elemento fundamental para la nacionalidad oriental uruguaya. ¿Tá? En ese momento, la gran mayoría de los gauchos ya estaban muertos, pero se creó. Entonces tú ahí ves, sin embargo, ves a las pinturas de José Luis Blanes, ¿no? De Juan Manuel Blanes, el gaucho. Pues si vas a buscar aquellos gauchos, no existían. O gaucho enquanto figura mítica, né? Claro. Antes ele já existia. Claro, libertario, a veces delincuente, que estaba siempre en la frontera entre la ley y el crimen, y todo ese tipo de cosas, también, ¿no? Que no se integraba nunca. Bueno, eso fue una creación que más bien apelaba a una construcción de la nacionalidad, claro. ¿no? O sea, no tenía mucho que ver con la realidad. Dos territórios também, não? Fronteiras. Tal cual. Ahí está, fronteiras. Agradecendo a Gisele Tasca Dornelles, a Sandra Lorena Batista Fernandes, a Caroline Caramão, querida esposa ou namorada, eterna namorada do nosso Mimo Aires santanense. E eu colocaria para vocês uma questão que é provocativa novamente, mas também deixo em aberto para vocês paralelizarem a questão. Hoje nós temos uma provocação onde o diálogo dentro da própria mídia alternativa, muitas pessoas tiveram voz, porque antes não tinham vez. E de uma certa forma, a questão que tu coloca da palavra, e que tu tanto coloca também, Ricardo, da questão do conceito, me parece que o diálogo só pode existir a partir de um bom e belo acordo respeitoso. Quando temos um princípio jurídico claro, quando temos Nações Unidas respeitadas os seus direitos de cidadania, nessa construção, sabemos que, de antemão, a ONU está sediada em Nova York. Isso, de uma certa forma, tornou sempre quase que ineficaz quando se tratou de colocar o que interessa aos Estados Unidos e o que não interessa aos Estados Unidos. Em várias questões eu coloco para vocês, a justiça hoje, ela é cidadã, está cumprindo o seu papel de permitir que a diversidade, que as minorias estejam, digamos, sendo passíveis de serem cuidadas frente ao poder do Estado, tanto no Uruguai quanto no Bueno, te puedo ir a hablar un poquito de Uruguay, ¿no? O sea,
yo vivía, no sé si voy a continuar viviendo, en un país que habíamos logrado muchos derechos, ¿no? El Uruguay había conseguido la ley de la interrupción voluntaria de la gravidez, lo cual eso disminuyó muchísimo la mortandad en mujeres, la ley del matrimonio igualitario, lo que puso a luz una cosa que durante tantos años estuvo tapado, los derechos afros, ¿no? Las primeras conversaciones de que el indígena realmente existe, y está en nuestro genotipo. Se han hecho una cantidad de leyes. Se han hecho una cantidad de leyes para favorecer a esos sectores que fueron históricamente aplazados, humillados, denigrados, ¿no? Espero que podamos seguir, tá? Quiero saber, quiero pensar. Fazemos coro na tua fala também. Eu acredito que nós estamos vivendo uma crise mundial sem precedentes, né? Da mudança do homem pela máquina de uma forma quase que definitiva, vamos dizer assim, né? Claro que nunca vai acontecer totalmente, mas cada vez mais as indústrias, as empresas necessitam menos de mão de obra, não é? E menos do trabalho fixo, né? Então está jogando milhares de pessoas para a informalidade, né? E é um problema mundial. Nós estamos inseridos. O problema é que nós somos de uma periferia, vamos chamar assim, do capitalismo mundial. E dentro da periferia, essas lutas culturais das comunidades assumem outro significado do que lá na Europa ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos até tem, mas os Estados Unidos criou aquela coisa racial, né? Aqui a luta racial ela tem um componente também de coletivos, de direito, né? Da sua cultura, do seu direito de celebração, né? De religiosidade. E que aqui é mais radical, no sentido de... Então eu acredito que nós não podemos ficar esperando, certo? Porque a coisa é para valer. Eles não vão ceder, né? O Galeano já tinha escrito alguma coisa nesse sentido, né? Nas vias abertas da América Latina, que eu digo que não é só latina, porque é mais do que latina. É mais que latina. Então a gente tem que entender quem nós somos. Enquanto a gente não entender quem nós somos e nos juntar às pessoas, não vai acontecer a revolta, né? A gente gosta muito do que aconteceu no Chile, admira o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu lá no Equador, mas e nós? Nós temos que fazer a nossa parte, né? Como é que tu faz? Só se tu estiver junto, não em nome de. Se tu estiver junto com, não é? Aí tu é um deles, tu é um nosso, tu é um dos nossos. Agora se tu fala em nome de... Inclusive a Paula falou lá da Câmara de Vereadores, eu acho que nós temos que ter um conselho fora, Paula, né? E dialogar com os vereadores que tiverem a fim de apoiar os nossos projetos. Nós não podemos confundir as coisas. Existe o Estado, os vereadores fazem parte do Estado, os governos também, né? Fazem parte do transitório, 4 anos, e nós não podemos ser assim. Nós temos que ter a nossa autonomia, né? E é por isso que o Fronteiras Culturais existe, para fortalecer mais aquela noção de organização social. Ricardo, pegando uma carona no que tu coloca, tu falou do Galeano, tu falou em questão de raiz, de ser radical. Me parece fundamental nós tocarmos também nessas questões em termos conceituais, como eu provoquei vocês sobre a questão do conceito. Tá? Mas temos aqui uma amiga conhecida, que é a Lorena Tovil Schuchman. Ela coloca: amigos, gostaria de saber se houve avanços nas questões burocráticas. Lembro que havia dificuldades formais para que um músico de um país se apresentasse num bar do outro lado. Como estamos nessa questão que é bem prática? Alguém tem alguma... Sí, lo que nosotros queremos plantear acá, y que esto es un espacio abierto, es que tienen que existir políticas culturales específicas para las fronteras, ¿no? Nosotros tenemos otras realidades, tenemos otras características,
que la debemos conocer y que eso no tiene que estar librado a la persona que en tal momento, mirá qué buena nos hizo hacer tal cosa. No, eso es una política. Eso independiente del gobierno que esté, eso se debe cumplir. Y nosotros estamos todavía a nivel de Cancillería, a nivel de ministerios, pero no estamos aterrizando en el territorio. Es eso lo que me parece que acá nosotros, ese sería un buen espacio para las fronteras culturales, exigir esa política cultural de fronteira. Aqui teve uma experiência muito boa, acho que foi no governo anterior, do Glauber e do Marner, que se reuniu durante um período, né? Eu achei muito interessante aquela experiência, não sei se continua ou não, né? Do ponto de vista mais geral do Mercosul, a Lorena, né? Tem um selo do Mercosul que foi aprovado, tá? E que falta os países regulamentar para que os artistas, os palcos nos cenários dos teatros ultrapassem as fronteiras, sem tanta burocracia. Está aprovada essa lei no Mercosul, no Parlasul, mas não foi implementada ainda pelos países. Então é preciso que os parlamentos dos países também aprovem uma lei que já está acordada entre eles, né? É muito importante isso. Agradecer a participação da Hélida Vaz, aqui conosco também, do Dagberto Lula Reis, Ricardo Almeida, um abraço, grande companheiro, muito a contribuir. A professora Selva Tírico, excelente mistura de intelecto e claridade explicativa. Sintam-se... Obrigado. Maria Alejandra Rabassa, Rosario. A pesar de las leyes, aún las mujeres, la diversidad y los afros continúan bajo a la lupa de la discriminación social. Tendríamos que saber si en realidad avanzamos como parte de la sociedad, como parte de la sociedad piensa reticencias. No sé si te leo. Tendríamos que saber si en realidad avanzamos como parte de la sociedad. Sí, bien, buena pregunta. El tema es el siguiente, que yo cuando avanzo en determinadas culturas, en determinados planteos culturales, yo tengo que tener el convencimiento de los dos lados. Si yo estoy hablando de políticas pro-afro, yo no puedo hablar con un afro que es racista. Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? O sea, que él se siente inferior porque tiene ese pasado de dominio, de secuestro, de años de galeones, de años de látigos y de montones de cosas. Entonces tengo que hablar de otra forma. Entonces la educación tiene que ser fundamental para ese sector. Yo he asistido a brillantes estudiantes de la raza negra, que me enorgullezco porque digo raza negra, porque para mí nosotros le debemos muchísimo. La deuda con África y con ellos es inmensa, es inmensa. Nos han aportado tantas cosas y nosotros les respondimos a veces con mucha violencia, ¿no? Entonces yo estoy a favor de que eso se proclame más, se trabaje más, se siga avanzando. Esa como una de las tantas. La otra política que a mí también me preocupa muchísimo, y acá en la frontera, es la educación sexual. Es una cuestión que nosotros acá en la frontera, que llevamos ese estigma, porque en todo Uruguay dicen, ¿por qué pasa eso solo en Rivera y tal? Bueno, ¿qué pasa? En la escuela, en el liceo. ¿Se está hablando de eso? Sí, perfecto. Bueno, entonces hay muchas cosas todavía para hacer, Alejandro. Agradecendo também ao radialista e amigo Edson Gonçalves, que também nos acompanha, a Adriana eu já citei, a Gisele Tasca Dornelles, e eu gostaria de perguntar para vocês se de alguma forma, alguma coisa não costuramos aqui, mas pontuamos. Eu acho assim que é importante destacar para as pessoas que tudo é um processo. A coisa não é só buscar resultado. Eu tinha mania de comprar
semente e querer que o jardim já tivesse florido no outro dia. Né? Então é importante ter essa paciência, porque vão surgir problemas de preconceito, vão surgir a velha cultura com a nova cultura, né? Vão surgir esse tipo de, entre aspas, conflito. Né? O que a gente tem que estar preparado é para aquilo que tu falavas, Pedro, a diversidade. Nós reconhecer que somos diversos, e não a minha cultura, né? Eu vou lá contribuir e tentar aprovar algum projeto, né? Alguma iniciativa. Eu tenho as minhas preferências, eu sempre digo que às vezes eu atuo como articulador e às vezes eu atuo como agente com interesse específico. Eu procuro não misturar as coisas porque eu estou nesse processo de propaganda e de incentivo que se crie nos municípios, conselhos, comissões binacionais, né, que se organizem pela base. Então, acho que a gente tem que ter paciência, mais do que nada. Né? Por exemplo, aqui em Bagé e Jaguarão, eles estão bem organizados. Isso eu vejo, comparado com o Livramento Viveira. Aqui tem muita ação, mas não tem ainda o Conselho Municipal de Cultura, por exemplo. Teve uma comissão binacional de cultura aqui que desapareceu. Porque eu acho que as pessoas, acho que a Paula também perguntou disso, as pessoas criam lei, não se trata de criar lei. Se trata de primeiro construir para depois criar a lei. Não, a lei tem que ser uma conquista, ela não pode ser, eu tive uma ideia, pum, daqui para frente vai funcionar. Não funciona. Você pode impor que não funciona. Mesmo que seja até às vezes uma necessidade. Se não muda a cultura, não muda nada. Então, a cultura continua a mesma. Então, eu acho que é uma coisa que acho que colabora, uma questão que colabora. A própria Paula coloca aqui, eu vou já aproveitar para o Rosário nos dar uma dica. A escola e o fortalecimento das identidades culturais. Tu falaste disso, né? Tematizaste, mas vamos fazer uma provocação no sentido assim, há iniciativas em Rivera, há iniciativas em Livramento, talvez elas não conversem suficientemente bem, mas os movimentos de tomada de lugares públicos é algo que o próprio Galeano, como tu colocou anteriormente, fez isso no sentido de valorizar e falar e tematizar isso. Na Espanha, ele tem várias falas dele sobre isso. E me parece que essa questão de tomar as praças, há uma mudança, sim, eu percebo isso sensivelmente. Não sei se vocês percebem, que há uma mudança no sentido de que se vê mais pessoas e mais crianças e mais famílias nas praças, inclusive nas de Livramento, que não era hábito comum, não era um hábito, não era mais comum, mas no Uruguai sempre foi um hábito. E eu pergunto para vocês, é por aí talvez a necessidade das pessoas e os grupos de arte começarem a tomar as ruas em pequenos nichos e mostrar o seu trabalho, a sua arte ou a sua perspectiva cultural de diversidade? Sabemos que agora temos na fronteira uma riqueza maior ainda com a vinda de muitas pessoas da própria América Latina, equatorianos, cubanos, venezuelanos. Isso já está trazendo uma diversidade estética também. ¿Cómo no? Yo siempre les digo, cuando hay algún arrebato de sectarismo o de contra los inmigrantes, yo siempre hablo de que nuestra patria fue una patria de inmigrantes, ¿no? El Uruguay, cuando nosotros nos independizamos, éramos 40.000 blancos, no se contaban ni los negros ni los indígenas. Pardos. Y no tenían la costumbre de trabajar, porque ya Artigas lo decía, ¿no? En las instrucciones del año 13 le ponía en el artículo que tenía la obligación que para construir un rancho y 2 corrales de 2 meses, de plazo de 2 meses. Porque sabían que la cultura, el gaucho le sigue la tierra y después no. Pero entonces, cuando a fines del siglo, en todo ese periodo de nacionalidad, empezaron a llegar los inmigrantes europeos, gallegos, franceses, vascos, rusos, valdenses, todo eso, que se quedaron en la zona sur de nuestro país, se creó ese nuevo hábito de cultura, ¿no? Entonces, esa fue la sociedad que se construyó la sociedad uruguaya.
Eso le explicaba yo el otro día a un niño venezolano, ¿no? Porque él estaba muy disminuido. Yo, no, mirá, te felicito, porque nosotros fuimos un país creado por otros grupos sociales. Y esa es la fortaleza. Y eso es lo que hay que vivir. Tenemos una historia para contar, que fuimos creados por otros pueblos que llegaron a nosotros. Claro. Entonces, bueno, evidentemente que en todo eso hay un respeto de la cultura, un respeto de la forma de hablar, de la forma de comer, de cómo digo esto, pero cómo digo aquello, cómo me planteo, cómo juego, cómo... todo, ¿no? Hay que compartir. Pero a mí me parece que es una punta linda. Yo cuando dije, no, o sea, no quisiera porque ellos, muchos están sufriendo, pero a mí, por ejemplo, no me llamó la atención. Al contrário, a mim me alegrou. Eu acho que é interessante a gente refletir também a partir dos nossos símbolos. Por exemplo, a gente, todos tomam chimarrão aqui. O chimarrão de onde que vem? É da Europa? Não. É indígena, Guarani. Certo? Então tem que dar significado para as coisas, porque enquanto não dá significado, as coisas passam desapercebidas, né? Tu estavas falando das bombachas, né? A bombacha é da Guerra da Crimeia, que foi uma sobra que houve por causa da Guerra do Paraguai, tinha que botar bombacha no pessoal, entendeu? Então tem que dar significado. Enquanto a gente não dá significado, e esse é o nosso papel, né? Resgatar, eu chamo de desenterrar os espelhos, porque o Carlos Fuentes tem um livro que são Os Espelhos Enterrados, mexicano, que é muito lindo, né? Desenterrar os espelhos que foram enterrados. Por que foram enterrados? Porque houve uma invasão, houve uma colonização, né? E agora não deu certo. Vão ter que voltar, porque não deu certo. Está se vendo que não deu certo. Né? Então agora nós temos que buscar no conhecimento ancestral o máximo de sabedoria para saber viver na diversidade. O Alejo Carpentier tem um livro muito interessante que o Che gostava muito, que é El Reino deste Mundo, que é um conflito entre o catolicismo e o espiritualismo, que é muito interessante. Quer dizer, são formas diferentes de ver o mundo. Eu tive com os indígenas, eles têm um tempo, quando morre alguém, eles param. Entendeu? Eles param, não vai outro dia trabalhar. Então, tu tem a tua cultura, né? Agora, tu quer que o pessoal seja tua, quer a tua, né? Não funciona. Eu acho que, claro, tem que saber organizar isso. O nosso papel é esse, organizar as diferentes manifestações, vamos chamar assim. Temos que ir para os espaços públicos? No final, a pergunta, de uma certa forma, precisa... Eu acho que sim, mas também tem que não tratar o artista como um simples apresentador que vai lá alegrar. Acho que ele tem que ser considerado como um trabalhador da cultura, né? Tem que, de repente, receber um valor, claro, numa manifestação não, mas no Choripseva, no Festival de Enogastronomia, nas outras atividades. Yo me inclino más porque hay gente, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, no voy al centro, me dicen, ¿no? Viven en Villa Sonia, por ejemplo. Pero en Villa Sonia puede haber un tallercito, que decía yo, de las mujeres, ¿no? O un taller de recreación para niños, o en el barrio no sé qué, y todo eso va a formar. Capaz que un día nos encontramos en nuestro espacio público, pero está bueno que funcionen ahí. Agora, quando eu viajei, eu mostrava muito as manifestações no Parque Internacional, as pessoas ficam impressionadas, né? Imagina na Palestina, no México, o que isso deve causar. Então, acho que é importante ter o parque como uma referência simbólica, né, da integração, da convivência. Ocupar todos os espaços, mas principalmente o Parque Internacional, porque ele é já o símbolo de uma conquista, né? Temos a Carla Silveira, professora, Virginia Ponte, professora também, a querida amiga Maria Tereza Jorge Bertoldi, santanense, residindo em Porto Alegre, e temos aqui a Maria Jovelina Melo Gomes, né? Un saludo a los expositores y felicitaciones por el programa. Opino que esa diversidad cultural debe ser trabajada desde la educación primaria, ir construyendo saberes que se pueden intercambiar y promover. Solo así se podrá tomar conciencia de la importancia de nuestra diversidad cultural.
em uma fronteira única no mundo. Um abraço, como tu colocas, né? Essa fronteira que vai mais allá. Não passar responsabilidade só para os professores, acho que é importante. Né? Porque senão os coitados não seguram todos, levam os filhos mal educados para o colégio. Para nós finalizarmos, eu gostaria de que vocês pudessem, de alguma maneira, fazer uma fala sucinta do que talvez pode ter ficado a desejar ou a posteriori acenar para um próximo programa, que é a pergunta de uma internauta aqui, a amiga Lorena, que já perguntou. Quando terá outro, né? Todos os sábados, sabemos, nesse horário temos programa. Deve ter uma reunião quinta-feira, acredito eu, né? Pública, presencial, que é importante juntar o digital com o presencial. Perfeito. A gente não sabe ainda o local, que a gente está procurando um local público. Será postado na página. Vai ser postado, pode ser. Na página e endereçado às pessoas que questionaram. Rosário, para fechar, alguma coisa, uma fala final do nosso programa hoje. Bueno, algo que por ahí en algún momento pensé hablar es sobre no olvidar nuestro patrimonio, ¿no? Sí. Que un poco también son esos espejos que quedaron escondidos, ¿no? O sea, el patrimonio es la herencia que dejamos. La memoria, ¿no? La memoria de un pueblo, y eso no lo podemos destruir, ¿no? No lo podemos destruir haciendo construcciones donde no deben, imponiendo determinados modos de accionar, de comer, ¿no? de cómo vivimos, porque hay algo que se tiene que rescatar, ¿no? Entonces, me parece que el patrimonio es una herencia a la cual no podemos abrir mano y que tiene mucho que ver con esto en las fronteras culturales. Ricardo? Estou muito feliz de estar aqui no Aquiajá, mais uma vez. O Aquiajá é uma baita, bela iniciativa de vocês, parabéns. Né? A gente assiste, eu moro longe, assisto sempre. Fico feliz. Obrigado. E até quinta-feira, quem quiser participar, conversar um pouquinho mais. E assim, agradecendo a vocês, agradecemos aos internautas e pedimos, né, que continuem conosco todos os sábados, a partir das 14 horas, sempre um tema interessante, pulsante, que possa falar das nossas realidades, da nossa diversidade e integrar essas duas fronteiras de uma maneira que talvez possamos hoje ter contribuído, que sabe, um pouquinho, né? Esse é o objetivo. Obrigado, um abraço. Graças.